Queria compartilhar com vocês lá em Mateus 21, 18. Em Marcos 11, 12. Mateus 21, 18. A seguir. Depois Marcos 11 é o paralelo que tem aqui. Deus, eu quero te agradecer pela tua graça, pelo amor, pela misericórdia. Obrigado que o Senhor se revela em nós cada dia. Nos dá a oportunidade de crescer com o Senhor, aprender com o Senhor. Seja em momentos agradáveis, seja em momentos difíceis, mas o Senhor está ao nosso lado para nos ensinar. Eu posso, Deus, estar dando a direção nesse tempo aqui, que o Espírito Santo, Deus, possa falar, Deus, comigo primeiramente e através de mim, aos meus irmãos nessa manhã. Traz revelação, traz entendimento, Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus. Mateus 21, 18 diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. Que a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: de verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, que recebereis. Marcos 11, 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de fim. Então lhe disse Jesus: nunca jamais como alguém fruto de ti, seus discípulos ouviram isso. No versículo 20 diz: e passando eles pela manhã, viram a figueira secara desde a raiz, que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, levantando-se, falou: mestre. Então Pedro, levantando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Porque Jesus lhe disse: tem fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidade do seu coração, mas credes que fará o que diz, assim será comigo. Existem duas propostas aqui do autor, tanto de Marcos como de Mateus, para essa passagem. Mateus, ele tem um público diferente de Marcos, mas eu não quero me atentar para o propósito em si do autor, tanto de Mateus como de Marcos. Mateus, ele tem um público possivelmente por judeus. Ele tem uma proposta quando ele traz essa passagem, ele está querendo confrontar os judeus, o coração dos judeus, a incredulidade dos judeus. E aí ele ensina através da fé, com esse poder da fé de salvar, e contrastando então com o coração dos judeus que estava incrédulo, endurecido com ele, com Jesus. E Marcos, ele apresenta um Jesus que é poderoso para agir através da fé, e ele ensina os discípulos também, se eles tivessem essa fé, eles poderiam cumprir o chamado, cumprir o propósito. Mas eu quero me atentar mais especificamente para o momento em que estava vivendo os discípulos e Jesus. Esse momento que eles estavam caminhando e de repente Jesus para e diz que Jesus teve fome e ele amaldiçoou essa figueira. E o meu pensamento foi nesse momento exato de todo esse acontecimento, esse momento dos discípulos com Jesus. O que mais me fez perguntar e questionar nessa passagem, que em Marcos diz que não era tempo de figo. Eu fiquei pensando, poxa, com certeza o mestre sabia que não era tempo de figo. E ele teve fome, ele vai até a figueira, atrás dessa figueira, e aqui diz que ele, com essa intenção de pegar um fruto,
E não tendo esse fruto, ele amaldiçoa a figueira. E aí mostra que os discípulos eles ficam perplexos, né? A Bíblia vai falar que um olha para o outro, o que os discípulos um olha para o outro, que eles ouviram isso e ficaram, né, questionando essa situação. E foi quando Deus começou a ministrar no meu coração e falar a respeito desse momento, né? Situações que às vezes nós não conseguimos compreender o porquê está acontecendo, né? Mas que logo em seguida Deus vai nos trazer ensinamento, né? E aí a gente vai ver que Cristo, depois dessa situação, Cristo ele começa a ensinar os discípulos. Ele traz uma palavra de ensinamento, de encorajamento, uma palavra de cura. E pensando aí, eu comecei a pensar um pouco na proposta da vida dos discípulos com Jesus, nessa caminhada que eles tiveram. Todos os momentos que eles tiveram com Jesus Cristo, momentos bons e momentos maus que eles tiveram com Jesus. Momentos bons que a gente pensar, a gente vai ver a pescaria, né, que eles tiveram, que Jesus multiplica os peixes, não conseguiam pescar, e de repente Jesus lança a rede, pega todos aqueles peixes, e com certeza eles aprenderam com Jesus naquele momento. Daí o momento da multiplicação do pão também, que Jesus multiplica o pão e por isso ensina eles, momentos agradáveis ao lado do Senhor. Mas existiu também momentos de dificuldade, e talvez na Bíblia vai relatar mais, ou pelo menos para mim o que me chama mais atenção sempre, esses momentos de dificuldade que os discípulos passam com Jesus. Mas mesmo assim Jesus não abre mão deles, não deixa eles, e Jesus estava do lado deles, e eles aprendem com Jesus nesses momentos de dificuldade também. Queria atentar para esse coração ensinado dos discípulos, de aprender com Jesus em todo o tempo, em todo momento. Nós vamos ver um Pedro questionando a Jesus, quando Jesus fala que era necessário que ele morresse, que os judeus iam buscar ele, iam matar ele, e Pedro, talvez com uma intenção até legal, mas Pedro fala que não ia permitir que isso acontecesse, e Jesus dá uma repreensão, repreende. Eu fico pensando no coração de Pedro, um pouco sendo repreendido por Jesus. Jesus foi um tanto quanto duro com Pedro naquele momento. Mas lá na frente a gente vai ver um Jesus que vem até Pedro depois e pede para que Pedro apacentasse as ovelhas dele, né? Como se Jesus estivesse meio que fazendo uma cura interior com Pedro, né? Pedro é repreendido por Jesus, depois Jesus morre, Pedro ainda nega Jesus depois. Imagina o coração de um cara que nega Cristo, que é repreendido por Cristo, depois Jesus morre, e talvez no coração deles naquele momento de, o Messias morreu, aquele que falou que ia nos salvar, agora ele está morto. Grandes questionamentos devem ter vindo no coração deles, e no coração de Pedro principalmente. E Jesus depois vem até Pedro e mostra para Pedro que entendia o coração de Pedro, vê que Pedro ele era homem, estava sujeito ao erro, que via no coração de Pedro esse coração disposto a mudar, fazer a vontade do Messias. Jesus então fala para Pedro que ele deveria apacentar as ovelhas, né? Dá a Pedro mostra para Pedro que confiava nele, né? Então assim, o que me chama a atenção nesse tempo foi exatamente essa proposta de aprender com Jesus. Eu lembro quando eu comecei a pensar em trazer essa mensagem, falei, Deus, eu queria uma palavra, algo que eu pudesse trazer para os alunos, pensando um pouco nesse módulo que passou, de tudo isso que aconteceu e esse momento que está se findando agora, os momentos que aconteceram, pensar um pouco nessa figueira que foi necessário que se secasse na vida de alguns durante esse módulo, para que Cristo pudesse ensinar, para que nós pudéssemos aprender com o Senhor. E esse módulo foi um tanto quanto conturbado, né, Tiago? Não só para o Tiago, mas gente aqui que a gente sabe que teve momentos de dificuldades, como eu tive, pessoas perdendo parentes, todo tipo de situação aconteceu aqui. Confrontos, a própria palavra nos confrontando, crises com a palavra. Não sei se vocês não tiveram, mas eu tive muita crise quando eu fiz a minha vida, muitos confrontos, muitos questionamentos. Mas será que é isso mesmo?
né? Mas será que tudo isso é verdade mesmo? A gente começa a ser, pelo menos eu vim com a palavra no meio batista, então tem todo um conceito, umas coisas que às vezes a palavra depois começa a nos confrontar e nos mostrar que não é bem isso. E às vezes a gente não quer largar, né? É mais cômodo a gente ficar da forma que está. É difícil às vezes a gente desconstruir algumas coisas que a gente construiu na nossa caminhada, né? E a palavra ela vem de encontro e gera conflito. E aí é necessário que essa figueira se seque nas nossas vidas. Momentos que nós entendemos, momentos que nós questionamos a Cristo, momentos em que começamos até a duvidar desse Cristo, momentos que nós pensamos em parar e voltar à nossa vida, voltar ao nosso... mais fácil, parece mais fácil voltar para o nosso dia a dia, lá na nossa casa, trabalhar, ter a nossa vidinha. E foi isso que Deus assim, me confrontou, e foi isso que Deus me chamou a atenção, né? E Marcos vai falar que, lá em Marcos 20, vai falar assim, passando eles pela manhã, ou seja, Marcos nos traz uma proposta que foi um dia após, né, um dia depois, existiu um tempo aí, né, desse acontecimento, dessa figueira se secar para a resposta de Jesus, para esse momento que Jesus traz, de ensino, que Jesus traz, de despertar eles para aquele momento, né? Às vezes é esse tempo que nós às vezes não conseguimos nos sustentar neles, nós não conseguimos nos assegurar nele, até aprovada nele. E aqui eu estou me atentando mais para esse dia mal, né, para esse momento de dificuldade que a gente passa. E eu penso que esse módulo que esses três meses, um pouco mais, cada um viveu aqui, teve esses momentos de confronto, teve esses momentos de dificuldade, momentos que duvidamos, né, cara? Momentos que queremos parar. Alguns pararam, alguns não conseguiram caminhar, alguns não desistiram. E aqui eu não estou aqui para julgar se eles fizeram certo ou errado, né? Nós não estamos aqui para julgar, mas alguns entenderam que não dava para continuar. Mas vocês estão aqui, vocês perseveraram nesse tempo. Vocês conseguiram vencer esse tempo, essas dificuldades, esse momento que a gente olha para a Bíblia e parece que não vai conseguir entregar o trabalho. Vou desistir, vou entregar o trabalho pela metade. E aí Deus começa a confrontar e você quer fazer o trabalho, mas Deus quer falar com você ao mesmo tempo. E você não sabe se você faz o trabalho porque você tem que entregar o trabalho, ou se você deixa Deus falar com você. Mas são tempos que, se a gente ter esse coração ensinado com o Senhor, com certeza nós vamos crescer e vai nos servir para o dia de amanhã. O fato é que depois que os discípulos, que Jesus morre, esses discípulos que foram confrontados, esses discípulos que passaram por esses momentos de dificuldade, esses discípulos que viram a figueira se secar na frente deles, foram esses discípulos que depois continuaram cumprindo a promessa, foram esses discípulos que continuaram trazendo, cumprindo o propósito pelo qual eles foram chamados. E o convite de Deus para as nossas vidas é sempre esse, de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Mas não é sempre fácil, não é sempre um mar de rosa, não tem essas dificuldades. Eu queria, para a gente encerrar, eu queria ler com vocês uma passagem dos discípulos, está lá em Lucas 24:13, que vai nos mostrar os discípulos que em meio a toda uma turbulência, eles têm um encontro com Jesus depois da morte dele. Lucas 24:13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém de 60 estádios. Lá em Marcos 16, não, deixa que eu vou.
para entender um pouco do contexto que está no livro. Marcos 16, 12 diz assim: depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho para o campo. Isso aqui aconteceu tudo depois que Jesus morre, e aí, se a gente ler, continuar lendo, a gente vai ver que eles estavam todos desacreditados com a morte do Messias, e que eles estavam questionando tudo aquilo, se tudo aquilo que Jesus falou realmente era fato, era verdade, né? Só que o que me chama a atenção está lá em Atos, capítulo 1, a palavra de Jesus que o autor traz, e mostra bem essa situação. Atos 1, 3 diz assim: a esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: ouviste. Jesus tinha deixado uma palavra para os discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles não deixassem Jerusalém, até que essa promessa viesse. Depois o livro de Atos vai nos mostrar essa promessa, o Espírito Santo vindo até eles e tal. Mas aqui nesses 2 textos que a gente leu antes, de Lucas e de Marcos, mostra que alguns discípulos deixaram Jerusalém. Eles estavam de caminho ao campo ou de caminho a Emmaus. E uma das propostas dessa passagem de caminho, estavam de caminho, significa que eles estavam de fato apostatando da fé, como se eles estivessem desviando mesmo, eles deixando aquilo que um dia eles foram ministrados por Jesus. Eles estavam deixando aquele estado de origem deles, né? Eles voltando para o costume deles. Quando fala a questão de caminho ao campo, eles estavam voltando para a vida deles, para aquilo que eles viviam antes de Jesus chamar eles, antes de eles aprenderem com Cristo e tal. E aí, se a gente continua lendo, a gente vai ver o porquê, né? Eles estavam meio decepcionados com toda a situação. Mas Jesus se encontra a eles, né? Jesus chama a atenção deles. Jesus traz essa palavra para eles. Jesus confronta eles. Jesus vai fazer com que eles lembrassem dessas promessas que tinham tido a respeito de Cristo. Jesus vai usar até os próprios profetas. A gente vai ver que Jesus começa lá de Moisés, vai até um dos últimos profetas, mostrando para eles, conversando, gastando esse tempo com eles, ensinando eles nesse tempo. E aí eles se despertam, eles acordam para aquilo que eles estavam vivendo, pensando nessa proposta que eles estavam deixando aquilo que Deus tinha dado para eles, né, diante daquele momento conturbado, diante daquele momento de decepção que eles estavam tendo. Jesus chama eles, Jesus desperta eles para que eles voltassem, para que eles perseverassem, para que eles continuassem a essa proposta, a esse chamado de Deus para a vida deles. E pensando em vocês um pouco, e pensando no momento que cada um viveu, eu estive mais próximo de alguns e sei das dificuldades que alguns passaram, e perceber que Jesus nos dá essa oportunidade, né? Nos chama. Jesus vai de encontro aos nossos problemas, mesmo em momentos que parecem difíceis, mesmo em momentos que parecem de dificuldade, impossíveis, em momentos que parecem que estamos sozinhos, que Jesus nos deixou, momentos que a figueira se secou em nossas vidas. Jesus, ele vem de encontro às nossas vidas e nos chama para perto dele novamente e mostra que ele é fiel, nos faz entender esse caráter justo de Deus, nos faz entender esse caráter bondoso que nos ama e que nos escolheu e nos chamou porque ele tem um propósito nas nossas vidas, né? E ele não disse que seria tudo mar de rosas, né? Seria tudo bem. Ele nos escondeu que nós deveríamos passar assim como passamos, assim como a gente vê a vida dos discípulos, nas nossas vidas não é diferente. Mas a verdade é que cada um de vocês e nós todos também estamos chegando ao final do módulo, vocês aprendendo com Cristo, mesmo às vezes em momentos que nós, sem entender muito, mas
aprendendo com Cristo. Então, meu convite nessa manhã é para que nós possamos continuar com esse coração ensinado diante de Deus, tanto em momentos bons como em momentos de dificuldade. Já às vezes quer nos levar ao desespero. Quando a gente entra no desespero, a intenção é querer deixar tudo mesmo, querer partir por uma situação que a gente acha que a gente pode querer resolver com as nossas próprias forças. Mas a proposta, o convite de Deus é que a gente possa confiar nesse caráter fiel e justo, que nos deu a promessa, que falou que está com a gente, que é deixar o Consolador para nos ajudar em todo tempo. E vocês têm esse Consolador, e você pode se assegurar todos os dias da vida de vocês, que os próximos módulos ou que o próximo passo que você tem que dar de fé. Então, mesmo que a figueira se seque na sua vida, confie que Deus ele vai trazer ensinamento. Não é para o sofrimento, não é simplesmente para tristeza ou abatimento, mas é para crescer com Ele. E a gente vê a vida dos discípulos, tudo aquilo que os discípulos tiveram que enfrentar depois. Perseguição, muitos podendo até apostatar da fé. Vocês vão estudar isso no Novo Testamento, que muitos discípulos viveram, mas por causa das experiências que eles tiveram com Cristo, antes, eles puderam perseverar em meio às dificuldades que eles enfrentaram lá na frente. Então, meu convite é que a gente possa perseverar sempre nesse convite do Senhor, de crescer com Ele todo o tempo. Momentos bons, momentos ruins, mas com esse coração ensinado. Amém? Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, Deus, pela tua graça, pelos teus ensinamentos, porque tu és o mestre. O mestre é aquele que ensina. Tu és o mestre dos mestres, aquele que sabe nos ensinar todo o tempo. Faça nós termos esse coração ensinado com o Senhor. Momentos de dificuldade, eu acredito que às vezes no momento de dificuldade é mais fácil a gente afundar para o Senhor. Nos momentos bons, às vezes a gente não dá tanta importância quanto. Mas o Senhor está nos ensinando. Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina, a todo tempo está nos ensinando. E nesse primeiro módulo, ou último módulo, ou segundo módulo, o Senhor está nos ensinando e o Senhor continua ensinando cada aluno aqui. Que o Senhor possa, Deus, de fato, ter o nosso coração para ensinar, para ministrar, para trazer cura. Nos ensina, Deus, e nos fortalece a perseverar em meio às dificuldades, em meio a momentos que a figueira se seca em nossas vidas e nós não conseguimos entender o porquê. Nós não temos resposta do porquê, mas que nós possamos estar confiados e nos lembrar sempre desse caráter fiel, desse caráter justo que é o do Senhor. E que um dia nós decidimos confiar, entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Continue a falar dos nossos corações. Em nome de Jesus.